Atlético Paranaense ou Red Bull Bragantino? Clássico mineiro, e teremos um time do Norte na elite do futebol feminino nacional. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar sobre o Brasileirão Feminino A2, que dá 4 vagas na elite do futebol nacional. Os cariocas caíram, teremos Clássico Mineiro e os 2 melhores times da competição vão se enfrentar e só um vai passar. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Olimpíadas está chegando e a gente vai ter uma cobertura sensacional aqui no canal. Por isso que você precisa estar aqui com a gente, para ficar por dentro de tudo do futebol feminino nas Olimpíadas. Então bora lá falar sobre o Brasileirão Feminino A2. Então bora lá, galera, falar sobre o Brasileirão Feminino A2. Ele que no ano que vem vai mudar o seu formato. Isso porque a partir de 2022 a CBF decidiu que o Brasileirão Feminino vai ter 3 divisões, é isso aí. A partir do ano que vem, o Brasileirão A2 vai seguir o mesmo formato do Brasileirão A1, ou seja, pontos corridos com 16 equipes. Então, todas as equipes que se classificaram para esses jogos das oitavas de final já estão garantidos na A2 do ano que vem. Mas chega de explicação, vamos falar do primeiro confronto dessas oitavas de final. América Mineiro e Vasco. Foi um jogo disputado. A primeira partida, o América Mineiro venceu por 2-0 em casa e o Vasco, nesse último final de semana, precisava reverter o placar lá em Nova Iguaçu. O Vasco até conseguiu empatar, fazer 2-0, mas o América Mineiro ali nos 80 minutos fez o golzinho que garantiu a classificação e teremos as coelhas do América Mineiro nas quartas de final brigando para chegar à elite do futebol no ano que vem. O outro confronto das oitavas de final, muito disputado, foi Crespon e Fortaleza. O time do Distrito Federal, que aliás, o Distrito Federal manda e desmanda no futebol feminino, né? Minas Brasília, Real Brasília e agora o Crespon chegando aí com tudo. Enfrentando o Fortaleza, é um dos representantes do Nordeste. A gente sempre fica muito feliz quando tem times do Nordeste e do Norte chegando nas fases finais da competição. É muito importante para desenvolver o futebol feminino também nessas regiões. E o Fortaleza que chegou com status de favorito. Na primeira partida, na casa do Crespon, acabou tendo um empate de 0-0. Em casa, o Fortaleza precisava vencer, mas de novo, mais um empate, dessa vez por 1-1. A disputa foi para os pênaltis, e aí deu Crespon, 3-1 nos pênaltis, e o time do Distrito Federal classificado para as quartas de final, tentando uma classificação inédita para a elite do futebol nacional. O Minas Brasília, a gente lembra, foi rebaixado, né, infelizmente, mas o Real Brasília tá lá, continua na elite. Será que 2022 a gente vai continuar tendo 2 times aí do Distrito Federal na elite do futebol nacional? Isso é muito significativo. Fluminense e Real Ariquemes. Olha só que resultado para as cariocas, hein? O Fluminense era favorito nessa disputa, não só por ser um time de camisa disputando com um time de estrutura muito menor, mas porque o time do Fluminense é realmente muito bom. Foi campeão das categorias de base no ano passado e essa garotada chegando no time principal agora com muita pompa, né, com muita expectativa nessa disputa, e o Fluminense era o favorito. Na primeira partida, em casa, conseguiu vencer por 2-1, um resultado que não foi tão bom, apesar da vitória. A gente esperava que o Fluminense fosse ter uma vantagem maior para disputar fora de casa, e foi, infelizmente, uma vantagem que não foi suficiente. Lá em Rondônia, o Real Ariquemes desfez essa vantagem, venceu a partida pelo placar mínimo, 1-0, e a partida acabou indo para os pênaltis. E novamente o placar de 3-1 favoreceu o Real Ariquemes, né? E aí essa vitória foi muito festejada. Imagina, como a gente sabe das dificuldades de logística, de estrutura para os clubes do Norte, ainda mais enfrentando um time de camisa que era favorito, que tem muito mais estrutura. Então foi uma baita de uma vitória do Real Ariquemes, que tem um time muito bom, muito competitivo, e a gente espera que, se classificando para a elite do futebol no ano que vem, consiga melhorar essa estrutura, que a CBF possa dar o apoio necessário na questão da logística, né, para que o clube consiga ser competitivo e não ser um saco de pancada aí, como a gente não teve esse ano, né? A gente espera que daqui para frente a gente não tenha mais
clubes que entram em campo só para perder. Mas o Real Ariquemes tem muito potencial e resolvendo essa questão aí desses grandes deslocamentos, acho que a CBF tem que dar esse apoio. Tem tudo para fazer um excelente campeonato e vai ser muito legal a gente ter um time do Norte ano que vem na elite do futebol. Aliança e ESMAC. O time de Goiás e o time do Pará se enfrentaram aí para garantir uma vaga nas quartas de final. Foi um confronto muito equilibrado, confronto vencido no placar mínimo. O ESMAC conseguiu fazer um golzinho na partida lá em Goiás, que garantiu 1-0, e no jogo em casa segurou o 0-0. Foi aquela partida de mata-mata mesmo, truncado. A gente teve aí um 0-0 heróico do ESMAC, classificação garantida, e o ESMAC vai enfrentar o Real Ariquemes. O ESMAC do Pará, Real Ariquemes de Rondônia, então é certeza de que teremos um time do Norte na elite do futebol nacional. Isso é muito bom, galera. UDA e Atlético Paranaense. Esse foi o confronto menos equilibrado. Nas duas partidas, o time comandado pela técnica Rosana, né? Quem lembra da Rosana aí na seleção brasileira, jogou no Palmeiras, jogou na Ferroviária. Ela que é a atual treinadora do Furacão. O Atlético Paranaense teve total facilidade para vencer o time de Alagoas. A primeira partida na casa do UDA, o Atlético Paranaense já chegou metendo 4-0. Na partida de volta, jogando em Curitiba, 3-0. Ou seja, o Atlético Paranaense chega com muito favoritismo para essa parte final do Brasileirão A2, favorito mesmo, até mesmo ao título, né? Um time muito competitivo, o Atlético Paranaense que demorou a engrenar na modalidade, né? Teve certa resistência aí, mas quando ingressou com um projeto competitivo de fato, né? Apostou numa treinadora que como jogadora foi multicampeã, baita experiência e está tendo bons resultados. Então é isso, o time ele precisa investir para o futebol feminino poder ter o rendimento necessário, né? Não basta o clube da elite do futebol masculino fazer qualquer coisa e achar que vai ter resultado. Não é assim que funciona. Precisa ter comprometimento, precisa ter seriedade e até o momento o Atlético Paranaense vem mostrando isso e a gente deseja sucesso. Para mim é um dos grandes favoritos ao título. E Iranduba e Atlético Mineiro. Rapaz, o Iranduba, hein? Quem lembra do famoso Hulk aí da Amazônia? O Iranduba que é um time muito tradicional do futebol feminino. Acho que quem acompanha o futebol feminino conhece a história do Iranduba lá em Manaus, lotando a arena lá em Manaus, mas não vive o seu melhor momento, né? Passando por problemas financeiros muito sérios. Quem acompanhou as notícias aí sabe da questão dos patrocinadores do Iranduba, enfim. O fato é que o Iranduba teve pela frente também um dos outros grandes favoritos desse Brasileirão A2, na verdade, o Atlético Mineiro, que se preparou na temporada passada. Fez um bom torneio, um time razoável, bem competitivo. É claro que conseguindo o acesso à elite do futebol vai precisar melhorar, se reforçar, mas é um time que parte de uma base muito boa. A primeira partida, o Iranduba perdeu em casa 2-0 para o Atlético Mineiro. Na partida de volta não conseguiu reverter o resultado, empate em 1-1 e o Atlético Mineiro classificado. E teremos aí um clássico mineiro, né, para decidir quem garante a vaga na elite do futebol. Botafogo da Paraíba e Ceará. Rapaz, esses dois times me surpreenderam. O Botafogo eu não conhecia muito bem, mas fez um excelente campeonato, foi muito competitivo. O Ceará a gente já conhecia, já tinha feito uma A2 ano passado muito boa, não subiu por muito pouco e esse ano conseguiu a classificação em cima do Botafogo da Paraíba. A primeira partida foi 2-1 para o Ceará, jogando fora de casa, e jogando em casa o Vozão conseguiu a vitória aí de 3-1, então garantiu a classificação e vai com tudo para conseguir esse ano o acesso à elite do futebol. A última partida foi aquela que surpreendeu no início e depois voltou à normalidade, né? JC de Itacoatiara e o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino. A primeira partida lá em Itacoatiara foi 1-0 para o JC, um resultado inesperado para todo mundo. Isso porque a gente sabe das dificuldades do time do JC e principalmente porque a gente sabe da qualidade do time do Red Bull. É um time que trabalha muito bem as categorias de base, tem uma baita de uma treinadora que é a Camila Orlando, fez uma primeira fase excepcional, chega com favoritaço a esse título da A2
mas na primeira partida deu JC, 1 a 0, placar mínimo, seguraram bem a vitória, mas jogando em Bragança Paulista não deu para segurar, né? O Massa Bruta atropelou 4 a 0, reverteu o placar e está classificadíssimo para as quartas de final. Agora vamos falar das partidas das quartas de final e como eu acho que vai rolar aí esse acesso à elite do futebol pro ano que vem. Gente, Bahia, Nápoles, Minas, Brasília e Botafogo foram os rebaixados, né? Da primeira divisão para a segunda divisão, vão jogar a A2 no ano que vem. Mas e aí, quem vai subir? Quem vai se classificar? Quem serão os semifinalistas do Brasileirão A2 e que já garantem a vaga na primeira divisão no ano que vem? O primeiro confronto, para mim, é realmente uma pena, porque eu queria muito ver esses dois times classificados para as semifinais. É uma pena que um desses times vai ter que sair, né? Chaveamento não ficou legal. Atlético Paranaense da Rosana enfrenta o RB Bragantino da Camilo Orlando. Para mim, os dois clubes com o melhor futebol apresentado até aqui na competição, placares elásticos, um futebol bonito, bem organizado, tecnicamente, taticamente muito bem treinados pelas suas treinadoras, as duas treinadoras despontando aí como grandes figuras do futebol nacional, né? Então é realmente uma pena que só um dos dois vai garantir a vaga. Eu acho que o RB Bragantino está um pouquinho mais à frente. Acho que o elenco do Red Bull é mais qualificado, é mais preparado. Tem jogadoras que, apesar de jovens, tem alguma rodagem. A Camilo Orlando também é uma baita de uma treinadora. Não que a Rosana não seja, mas a Rosana é a primeira experiência dela, né? E a gente já tá vendo o potencial. Na primeira experiência já tá levando aí o time para a fase final. Mas acho que em relação à estrutura, investimento, tudo que o Red Bull representa nas categorias de base, masculino, feminino, enfim, eu acho que tem um potencial gigantesco. E eu acho que está 1% acima aí do Furacão, mas se o Atlético Paranaense se classificar também, não é nenhuma surpresa, vai ser um confronto equilibradíssimo e se eu fosse você, não perdia e aproveitava e já se inscrevia aqui no canal, porque assim que sair o resultado desse confronto, a gente vai mostrar aqui. O outro confronto, Clássico Mineiro, Atlético Mineiro e América Mineiro. Só um vai passar, e aí façam as suas apostas. Minas Gerais, que já tem o seu representante na primeira divisão, né, que é o Cruzeiro, conseguiu se manter, teve aí uma revirada boa na fase final do campeonato e agora vai ter a companhia de algum outro mineiro, a gente não sabe qual vai ser. Também é um confronto bastante equilibrado, são duas equipes muito bem preparadas, sempre no Campeonato Mineiro, o América e o Atlético Mineiro fazem bons confrontos, são equipes muito competitivas, então também é um confronto difícil de você apontar um vencedor. Eu acho que o Atlético Mineiro, por ser um clube de camisa, tem um pouco mais de torcida ali engajada, pode ser que isso dê alguma vantagem, mas no dentro de campo é igual. O terceiro classificado para a elite do futebol vai sair do confronto entre Crespon e Ceará. Muita gente estava esperando aí um clássico cearense nas quartas de final. Imagina se a gente tem Fortaleza e Ceará se enfrentando por uma vaga na elite do futebol. Meu Deus do céu, Ceará ia parar. Mas deu Crespon e vai ser um baita de um jogo também. Acho que, como eu falei, o Ceará já vem fazendo uma boa temporada desde o ano passado, conseguiu manter uma certa estrutura. O Ceará, que o clube vem investindo razoavelmente dentro das suas limitações financeiras, vem investindo verdadeiramente no futebol feminino, então acho que o Ceará é aí um pouco favorito, mas é aquilo, todos os 8 classificados para as quartas de final chegam muito parelhos, né? Se chegaram até aqui é porque tiveram competência, tiveram sabedoria, tecnicamente, taticamente organizados para isso. Mas acho que o Ceará tem tudo para poder garantir finalmente a vaga que deixou escapar no ano passado, conseguir subir esse ano. E vai ser muito legal a gente ter o Ceará, já que o Bahia, que era o único representante do Nordeste, caiu, né? E é muito importante a gente ter aí o Ceará na primeira divisão no ano que vem, a gente vai torcer por isso. O último confronto que garante vaga na primeira divisão, SMAC do Pará e Real Ariquemes de Rondônia. Ou seja, teremos um representante do Norte
na elite do futebol. Depois da queda do Iranduba, né, a gente passou aqui um pouquinho sobre os problemas financeiros do Iranduba, teremos aí um representante do Pará ou de Rondônia. Então esse jogo aí é também outro confronto muito parelho. Acho que o Real Ariquemes, por ter eliminado um time gigante como é o Fluminense, foi campeão das categorias de base, eu acho que chega com mais moral. Mas tecnicamente eu gosto mais do time do SMAC. Acho que é mais bem organizado, tem jogadores tecnicamente que se destacam. Então, se fosse pessoalmente apontar um favorito, eu apontaria o SMAC. Mas é aquilo, o Real Ariquemes eliminou um dos favoritos ao título da A2. Então chega com moral e mais uma vez, confronto equilibradíssimo. Galera, Brasileirão Feminino A2 chegando na reta final. Você precisa estar aqui com a gente para saber de tudo. Não perde tempo, se inscreve no canal. Aproveita e ativa as notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Reta final do Brasileirão A2 pegando fogo. Vai ter aí Olimpíadas. Depois das Olimpíadas, reta final do Brasileirão A1 também. Meu Deus do céu, futebol feminino entrando agora naquela fase do calendário onde todo jogo é uma final. Então, fica aqui com a gente. Muito obrigado por você ter chegado até aqui no nosso vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e para a gente estar sempre trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado até aqui e forte abraço.